Vamos lá, gente. Nossa aula aqui da segunda unidade vai ser estudo dos gases, né? Então, qual a importância de estudar os gases, né? Porque está dentro dos processos da fotossíntese, da queima, né, do gás natural, nas reações envolvidas na digestão. Então, muito importante estudar as propriedades dos gases, né, para nós entendermos a natureza. Então, os gases eles possuem massa, ocupam um volume, né? Então, o volume dos gases ele varia muito com a pressão. Então, você coloca um gás numa seringa e você aperta ele, né? Você aumenta a pressão e diminui o volume. O gás ele também ocupa todo o volume do recipiente que ele se encontra, né? E ele também aumenta o volume com o aumento da temperatura, né? Então, aqui o caso do balão. Aqui o balão sobe, vai aquecendo e o balão chega até a subir, né? Então, para definir o estado de um gás, nós temos umas variáveis, né? Então temos o volume, pressão, temperatura e quantidade de matéria. A quantidade de matéria é quando nós quer saber a massa perdida que aumentou ou diminuiu, né? Mas inicialmente é pressão, volume e temperatura, o chamado PVT, né? Vamos explicar mais tarde o que é esse PVT, né? Então, o volume é o volume do recipiente, né, que o gás ocupa. A pressão é o choque nas paredes, né? Então, a pressão está muita pressão, estourou o recipiente, né? Você vai tipo, enchendo uma bola de assopro. Você vai assoprando, quando está ali a bola cheia, né? O gás está batendo naquela bola, né? Se você encher demais, a pressão é tão grande que pode acabar estourando a bola, né? Ela não suporta. E a unidade de pressão, né? Que é força sobre área, que é Newton por metro quadrado, ou pode ser Pascal, ou pode ser em ATM, no SI, né? Mas a gente pode ver em ATM, né? Que é a pressão atmosférica a nível do mar, né? E ou milímetro de mercúrio de Hg, né? Unidade original do experimento de Torricelli, né? Então vamos aqui ver o experimento dele. Ele pegou uma coluna com 1 metro cheia de mercúrio, né? E ele virou, né? Então aqui nós temos o ar tá aqui, olha. É porque a gente não vê, né? Mas a gente carrega um peso em nossas costas dessa massa de ar, entendeu? Nós temos aqui as nuvens, né? Aqui, estamos aqui embaixo. Nós temos aqui uma pressão atmosfera aqui, tem uma massa de ar aqui em cima dos nossos ombros, né? Que nesse caso aqui seria nível do mar, né? Que estaria o mar aqui, tá ok? Agora se a gente subir um pouco mais, tá? Subiu aqui uma montanhazinha, aí estamos aqui. Essa pressão é menor porque a gente carrega menos massa de ar nos ombros, né? Então, por isso que quando vai subindo, a gente estudou que se aqui ferve a 100 graus, né, Celsius, a água, a pressão aqui é menor, então fica mais fácil, fica a pressão serve como uma tampa, né? Essa tampa fica mais frágil, mais fraca, né, essa pressão, e a água, por exemplo, pode ferver a 90 graus, né, maiores altitudes. Então ele fez esse experimento, chegou ao nível do mar, pegou mercúrio, né? E aqui o mercúrio vai descendo, né? Ele desce. Quanto menor a pressão, né? Porque aqui o que segura esse mercúrio para não descer totalmente é essa pressão, né? Serve como se fosse uma mão aqui segurando, né? Uma mão aqui segurando, né? Uma mão segurando aqui. Então quanto maior essa pressão aqui, né? Mais difícil essa coluna consegue descer, né? Então, esse foi o experimento. A pressão do ar não conseguiu fazer com que só desceu. Quanto desceu a nível do mar? Qual foi essa altura, né? Conseguiu descer 760 milímetros ou 76 centímetros, né? Foi o que ficou essa altura de 1 metro. Ela desceu e ficou 76 centímetros ou milímetros de 760 milímetros de mercúrio a altura.
Claro, se a gente subisse mais, um ponto mais alto, isso aqui ia descer mais ainda, né? Porque a pressão aqui, essa mão que segura aqui não deixa descer, ia ser mais fraca. Então essa coluna ia descer mais ainda. Então temperatura é o grau da agitação molecular, né? Nós já estudamos, e aumenta a energia cinética das partículas, né? Quanto maior a temperatura. E no gás, a escala que a gente utiliza é a Kelvin. Tem escala Celsius, tem escala Fahrenheit, e nos estudos gases usa a escala padrão, né, absoluta, que é a Kelvin. Então, se aparecer uma questão com graus Celsius ou Fahrenheit, nós temos que converter sempre para Kelvin. Então, pressão, já vimos que é o choque nas paredes do recipiente, né? E que a medida pode ser medida em atm, Pascal, né? Ou 760 mm de Hg ou 1 atm, né? Então, são várias unidades para pressão. Vamos continuar. Volume, então, é a quantidade de espaço ocupado pelo gás, né? Que é o próprio volume do recipiente, que o gás ocupa o volume total, né? Pode ser um cilindro, um quadrado, um triângulo, um retângulo, né? Ele ocupa todo o volume do recipiente. Então, quando a gente calibra um pneu, né? Então o pneu tem que estar frio. Por quê? Porque se a gente calibrar, por exemplo, em um dia quente, esse gás vai ter uma agitação maior e vai encher mais o pneu. Quando esfriar, a agitação molecular do gás vai diminuir e a pressão também vai diminuir. Então esse volume vai diminuir. Então você tem que calibrar 32 libras, por exemplo. Aí você calibrar um dia quente, você botou os 32. Quando esfriar, o pneu esfriar, né? Vai bater lá 30 ou até menos, né? Ou o inverso, né? Se você tiver um dia frio, tiver 30 e você calibrar 32, aquecer pode bater 34, né? Então por isso tem um erro, uma incerteza. Mas é melhor colocar em um dia frio, pneu frio, para esfriar. Se ele esquentar e ter mais do que faltar, né? Faltar pressão, o pneu ficar cheio. Melhor o pneu cheio do que ele seco, vazio. A temperatura, o grau de agitação, a escala Kelvin que utilizamos é absoluta, né? Porque 0 Kelvin é a menor temperatura que pode ser atingida, né? Então, 273 graus, menos 273 graus Celsius, né? Então é a menor temperatura que pode ser atingida, tá ok? Seria o zero absoluto. Nesse daí não há movimento dos átomos e moléculas, né? E a fórmula é essa, né? Então temos aquela fórmula, né? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. A gente iguala o Celsius com Kelvin, corta e fica C igual a TK menos 273, né? Então TK, temperatura em Kelvin, que não usa graus, igual a C mais 273. Menos 273 Celsius vai dar 0 aqui, né? 0 Kelvin, né? O menos 273 graus Celsius. Seria aqui a escala absoluta. Vamos lá. Então, conhecendo os valores de temperatura, pressão e volume de um gás, define-se o estado de um gás. Entendeu? Então, pressão, volume e temperatura. Lembre-se disso: pressão, choque nas paredes; volume, o recipiente que o gás ocupa, né? O próprio recipiente. Temperatura é o grau de agitação molecular ou energia cinética dos gases. E temos mais uma, né? Quando há partículas, né? É a quantidade de matéria.
Então, o mol, né, a massa desse gás, né, o mol é a quantidade de matéria existente em um sistema que tem tantas partículas elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono, né? Então eles pegaram o carbono, né, eles dividiram ele em 12 fatias, né? Ele pegou uma fatia dessa e chamou de 1U. Aí ele foi verificar quantas fatias dessa formaria 1 grama. Aí ele encontrou esse número, né? Claro que é um bem pequenininho, né? E essa quantidade de fatia foi 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Deve ver lá no finalzinho. Então, um mol é uma quantidade, assim como uma dúzia, né? Uma dúzia, o mol é uma quantidade de elementos, ok? A gente vai ver lá na frente, no estudo da propriedade química do gás, né? Então, o que seria um gás ideal, né? Os gases têm movimento desordenado, né? E os movimentos, direção e sentido são, quando colide um gás com o outro, ele modifica, né? As colisões são elásticas, ou seja, não há perda de energia cinética durante as colisões. Se um gás apresenta essas características, é um chamado um gás ideal, mas na natureza ele é assim, né? Porque na física a gente trabalha o gás de maneira estatística, né? Então, de uma maneira de probabilidade, de tendência, né? Então não é algo exato, né? Então, onde encontramos esses tais gases ideais? Então, o gás ideal não existe na natureza, é um gás hipotético. No entanto, podemos fazer um gás real comportar-se de modo semelhante. Então, para isso a gente deve, anote isso aqui, viu? Elevar a temperatura desse gás, né? Elevar a sua temperatura e baixar a sua pressão. Então, quando a gente for colocar, por exemplo, na fórmula, né? E nessas condições, os resultados eles vão seguir melhor a fórmula, entendeu? Se a temperatura estiver alta e pressão baixa, na hora que a gente calcular, né? Tem um resultado mais preciso. Então, quando isso ocorre, é denominado gás perfeito, ou gás ideal. Alta temperatura e baixa pressão. Então, quantidade de matéria, né? O número de mol é a massa dividido pela massa molar. Então, essa aqui é a fórmula da quantidade de matéria, de partículas, né, forma gasosa. Então é chamado de mol. Então quando fala CNTP, é condições normais de temperatura e pressão. Então a condição normal é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 1 atm, tá, ok? O volume de um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros, né? Então um gás não vai ocupar, vamos ver, um mol, por exemplo, a gente pegar uma massa de um gás, um mol, né, vai ser, por exemplo, oxigênio, não sei se é 16, né? Do O2 vai dar 32. Então um mol de oxigênio provavelmente serão 32 gramas, né? Deixa eu ver aqui, viu? Massa, vai aqui a massa. Massa molar. O carbono tem 12. Cadê? Vamos pegar aqui a tabela pronta. A tabela periódica melhor. Dá para enxergar aqui, viu? Pronto. Cadê o oxigênio? A massa atômica é 16, isso mesmo. O número atômico é 8, né? Então ele possui 8 prótons
aqui o número atômico é fixo, tá ok? E a massa dele é 16. Então, O2 é 16U. Vamos lá, vamos explicar isso aqui direitinho para vocês, né? 16U, né? Por exemplo, do hidrogênio a massa atômica é 1,008, do lítio é 6,9, quase 7, né? Nitrogênio 14, a massa atômica é 14. Então, oxigênio é 16, né? Vou botar 16. Então, o oxigênio, um oxigênio tem 16. 2 O2, ele vai ter 16 mais 16, 32U. Ok? 32U. Lembra aquele carbono 12 que foi dividido em 12 pedacinhos, né? Aí pegou aquele único pedacinho e chamou de 1U. Então ele pegou em relação ao carbono quantos U tem. Então um oxigênio tem 16U. 2 vai dar ter 32U. E um mol de carbono vai ter 32 gramas. Tá, ok? Então um mol de oxigênio, que vai dar 16 gramas, né? Vai ocupar 22,4 litros. Ok? Então é isso, né? Então o mol, né, é para poder a gente calcular uma quantidade muito grande seria de U, né? Então simplifica em mol, para ficar mais fácil os cálculos. Pressão aqui é força sobre área, que é Newton por metro quadrado. Assim. Então as transformações gasosas, né? Então nós temos 3 variáveis de estado. Gravem isso mais uma vez, vou repetir isso o vídeo todo: pressão, volume e temperatura. Ocorre uma transformação, né, quando a gente muda pelo menos 2 variáveis dessa, né? Então isso ocorre uma transformação. Uma transformação de uma variável do estado do gás, né? Então vamos lá. A transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, lembra do PVT? PVT. Quem ficou constante aqui, isovolumétrica, isométrica ou isocórica, foi o volume. Se o volume ficou constante, quem vai mudar? A pressão e temperatura, né? Então, tá vendo que é uma transformação, quando muda pelo menos 2, né? Ainda vai estudar quando for volume constante, do PVT, né? Serão 3, né? Volume constante, depois pressão constante e temperatura constante. Deixa eu ver aqui o computador. 18 minutos, vamos adiantar aqui. Então, lei de Charles, né? Variação da pressão com a temperatura e volume constante. A variação da pressão com a temperatura e o volume constante. É o caso da panela de pressão. Quanto o volume é constante, só que quanto mais você aumenta a temperatura, mais você aumenta a pressão. Okay? Então lembre-se dessa fórmula: PVT por Votor, né? P1 V1 T1 igual a P2 V2 T2. Quem é constante aqui? O volume, né? Então o volume sai, aí só sobra quem? P1 T1 é igual a P2 T2. PVT por Votor, né? Então P1 V1 T1, P1 T1 igual a P2 T2. Então nós temos aqui, né, P1 por T1 igual a P2 por T2. Então aqui um exemplo, né, uma aplicação. Você tem aqui um gás, né? Esse volume aqui é fixo, né? Sob alta pressão. E aqui tem um líquido, né? Na hora que você aperta aqui a pressão vai estar menor, né? O que acontece? Esse gás sai todinho, ok?
Então é assim que funciona, né? Então uma pressão muito alta está empurrando esse líquido aqui, olha, com a pressão altíssima. E só que ele não tem por onde sair. Quando você abre aqui a válvula, como aqui a pressão está menor, ele sai, né? E vamos para o próximo slide. Transformação isotérmica, né? Então quem é constante aqui, isotérmica, a temperatura, né? Então lembre-se mais uma vez, né? PVT por Votor. Então P1 V1 T1 igual a P2 V2 T2. Então quem vai sair é a temperatura. Sai quem é constante, né? Se a temperatura é constante, a temperatura sai, aí fica P1 V1 igual a P2 V2. Vamos lá. Então a lei de Boyle, né? Ele com o aumento da pressão, né? Ao aumento da temperatura, ou com o aumento da pressão à diminuição do volume, né? Então são inversamente proporcionais. Okay? Então quanto mais você aumenta a pressão, menor é o volume. Então aqui você vê dessa fórmula aqui também. Ó. Então aqui é V2, volume final. V2 igual a P1 V1 dividido por P2. Então eles são inversamente proporcionais, né? V2 está em cima e P2 está embaixo. Então quanto maior P2, menor é V2. Então aqui outro exemplo, né? Então isso aqui, gente, se a gente colocar descer de vez aqui esse êmbolo, né, esse peso aqui de vez, ele vai aquecer. Por isso que a bomba de bicicleta a gente vai apertando ali e vai aquecendo. Só que ele fez o processo bem devagarzinho, né? Então massa constante, temperatura constante, vai descendo devagarzinho os pezinhos, né? Então quanto maior a pressão, menor o volume ocupado, né? Olha, tá vendo? Sobre temperatura constante, o volume ocupado é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, quanto maior a pressão, fazendo aqui, tá vendo a pressão, menor é o volume e a temperatura fica constante. Então ele realizou esse experimento assim, né? Aqui tinha um volume e ele foi colocando, vou colocar aqui, abrir aqui, viu? Ele foi colocando mercúrio aos poucos aqui e foi observando esse volume aqui, né? Foi colocando, aumentando a pressão e vendo esse volume e bem devagarzinho deixando a temperatura constante. Ele viu que a multiplicação de P vezes V era constante, era a mesma. Então se ele aumentava 1, aqui diminuía 1. E o produto sempre dava o mesmo, essa multiplicação, né? Se aqui aumentava, aqui diminuía e sempre dava esse valor constante. Então aqui nós vimos que, por exemplo, aqui um teste, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então aqui, olha, ele fez esse teste aqui, olha, ele sempre deu o mesmo resultado, né? 2280, constante. Ok? E o gráfico, né? De uma isotérmica, aqui não dá pra ver, né? Parece que sumiu aqui, ele andou. Então vou mostrar ele por aqui. Tá aqui, olha, o gráfico é esse daqui. Deixa eu botar ele aqui, se ele vai andar. Foi pra longe ainda, né? Mas o gráfico é esse daqui, a hipérbole, né? Então um diagrama PV, a pressão na ordenada e volume na abscissa, que é o eixo x e y. O gráfico é uma hipérbole. E quanto maior, mais afastado for, a temperatura aqui 1 e aqui a temperatura 2. Esse aqui, né, tem A e B.
Quanto mais afastado dos eixos, maior a temperatura. Então TB é maior, a temperatura de TB, né, é maior do que TA. Então essa aqui é isotérmica. E isobárica. Isobárica é pressão constante. Mais uma vez vou dizer para vocês. PVT por Votor, né? P1 V1 T1 igual a P2 V2 T2. Quem é constante? Pressão. Então ela sai. Então fica V1 T1 igual a V2 T2. Vamos colocar os slides aqui, né? Então a lei de Gay-Lussac. O experimento é esse, né? Que quanto maior a temperatura, maior o volume. Então agora já é diretamente proporcional, né? Então aqui é V1 T1 igual a V2 T2. Na isobárica, quanto está aqui, né? Então quanto mais vai aquecendo o gás, né, maior vai ser o volume para uma pressão constante. Sob pressão constante, o volume ocupado, né, é diretamente proporcional à sua temperatura, né? Então aqui é um resumo, né? Então juntando todas as leis, aí forma o PVT por Votor, né? Aí na isotérmica, quem é constante a temperatura, aí sai. Só sobra aqui em P1V1 igual a P2V2. Na isocórica, quem é constante, né? Seria o volume. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Quem sai é o volume. Se o volume sai, fica aqui em P1T1, P2T2. E na isobárica, quem sai é a pressão, né? Aí sobra quem? V1T1 igual a V2T2. E se a gente quiser juntar as três leis, né, forma a lei geral dos gases, que é o PVT, P1V1T1, por Votor, né? P2, V2, T2. Que é pressão, volume e temperatura inicial, pressão, volume e temperatura final. Então vamos lá. Uma questão aqui. Uma amostra de um gás ideal, né? Um gás ideal, alta temperatura e baixa pressão, sofre as transformações 1, 2 e 3, identificados no gráfico pressão e por versus volume apresentado a seguir. Então, diagrama PV. Sabe-se que a transformação 3 é adiabática. Então aqui, quando não há troca de calor, vai ver ainda lá na frente. Ok, as transformações 1 e 2 são respectivamente, então 1, quem é constante em 1? Esse gráfico assim horizontal, quem é constante? Aqui quem é constante é a pressão, né? Então aqui seria como isobárica, a transformação isobárica, porque a pressão é constante. E quem seria 2? Quem é constante aqui nesse gráfico? Vive na matemática, né? Gráfico de uma constante. Nesse caso aqui o eixo é esse eixo y que é constante. Se for assim, o eixo x que é constante. Nesse caso aqui, constante aqui é o volume, né? Que o eixo x é o volume, que o eixo y é pressão, o eixo x é o volume. Então aqui o 2 seria isométrica. Se é isométrica, então é isobárica e isométrica, né? Então seria o 2. Ok? A transformação em 2 seria a resposta aqui, o 2. Então vamos lá. O diagrama representa 3 isotermas, né? T1, T2 e T3, referentes a uma mesma amostra do gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas T1, T2 e T3, que em Kelvin, pode-se afirmar que quem é a maior temperatura? A maior temperatura é T3, porque é que está mais afastada do eixo, né? Então T3 é maior, T2 é menor e T1 é menor. Então quem é o maior? Então T1 ele é menor do que T2, que T2 é menor do que T3. Então seria a letra B. T1 é menor, T2 e T3. T3 tem a maior temperatura. Esse aqui é o gráfico de uma isotérmica. Gravem esses gráficos,
vai cair na nossa atividade avaliativa. Grave esses aqui também. Então gravem esse gráfico daqui, né, da isotérmica, que cai muito em questões. E vamos lá, né? Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente um volume de 10 litros. Então, o volume inicial igual a 10 litros. E que está a pressão de 1,5 atm. Então, a pressão inicial igual a 1,5 atm. Essa amostra foi transferida para um recipiente de 15 litros. Então, V2 igual a 15 litros. Mantendo-se a mesma temperatura com a nova pressão, né? P2. Se é a mesma temperatura, então a temperatura é constante, né? Então é uma isotérmica. Então, vamos colocar aqui uma pergunta, viu? A isotérmica é P1 V1 P1 V1 T1 igual a P2 V2 T2. Na isotérmica a temperatura vai embora, aí fica P1 V1 igual a P2 V2. Então, com a pressão inicial 1,5, o volume inicial 10, pressão final não sei, pressão volume final 15. 1,5 vezes 10 vai dar 15, igual a P2 vezes 15. P2 igual a 15 dividido por 15, que igual a 1 atm. Então você tem um recipiente com gás dentro de 10 litros. Aí você aumentou esse recipiente para 15 litros. O que aconteceu? Porque a pressão era 1,5 atm. A pressão diminuiu para 1, porque o volume ficou maior e a temperatura. Para aumentar essa pressão aqui, era só travar aqui, né, o volume e aumentar a temperatura, né? Que o choque na parede ia aumentar. Eu conseguiria deixar igual a pressão, mas ela diminuiu para 1 atm. Próxima questão. Em um recipiente, certa massa de gás ideal, né? Alta temperatura e baixa pressão. Massa gás ideal, que é a temperatura de 27 graus Celsius. Então, com a temperatura, dividir aqui, temperatura inicial igual a 27 graus Celsius, que igual a 27 mais 273, significa que tem que ser em Kelvin, que a temperatura é 300, são 300 Kelvin. Temperatura inicial. Ocupa um volume de 15 litros. Então, o volume inicial igual a 15 litros. Ao sofrer uma transformação isobárica, o volume ocupado pela massa de gás passa a ser 20 litros. Então, V2 igual a 20 litros. E nessas condições, qual foi a variação de temperatura? Que é saber T2. Aqui é T2 para depois calcular a variação. Então, gente, se é isobárica, que a pressão é constante aqui, é a pressão, né? Vamos lá. P1 V1 T1 igual a P2 V2 T2. Pressão é constante, ela sai. Aí fica V1 T1 igual a V2 T2. Quem é V1? 15. T1 são 300. Quem é cadê, viu? V2 20 e T2 vamos achar. A gente faz meio por extremos, né? Aquele xzinho vai ser 15 T2, 15 vezes T2 é igual a
300 vezes 20, né? 60 mil aqui. Vai ser 3 vezes 2, 6 e 1, 2, 3, 0. 6 mil. Quer dizer, 1, 2, 3, 6 mil. Então T2 igual a 6 mil dividido por 15. T2 é igual a 60 por 15 vai dar 4, né? Então vai dar 400. Esses dois zeros aqui, Kelvin. Então qual foi a variação, né? A variação foi ΔT, variação da temperatura final menos inicial, né? 400 menos 300, que igual a 100 Kelvin, né? Ou dá no mesmo, né? Ou 100 graus Celsius, né? Que a variação é a mesma, né? Viu isso lá em termologia. Próxima questão, pronto, acabamos, né? Então, veja essa questão, veja as outras questões, né? Então, nós vimos tudo isso aqui, né? Vamos lá. Vou passar a atividade para vocês, viu, gente? Não se preocupe não. No Google Classroom, né? Uma questão pelo Google Formulário. Então, a transformação gasosa pelas leis químicas, né? Então, volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos a mesma pressão e temperatura, possuem o mesmo número de moléculas. Então, nós temos assim, hein? Então, esse é o número de Avogadro, né? 6 vezes 10, aproximadamente, né? Elevado a 23. Então, um mol de alguma coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23. Essa coisa. Me deu um mol de banana. Então vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 bananas. Né? E o volume, em condições normais, é de 22,4 litros por mol. Né? Então isso eu já expliquei. Então, temos a equação de Clapeyron, né? Que é PV igual a nRT. Então, quando variar a massa do gás, né? Como a gente vai poder achar? A gente vai utilizar essa equação de Clapeyron. Né? Onde N, que é o número de mols do gás, que é igual a massa molar. R é a constante universal dos gases. Né? E P, V e T é pressão, volume e temperatura. Né? Também é possível calcular a densidade do gás, né? Com PV igual a nRT. Como N é massa sobre massa molar, então PV igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Só que passou multiplicando, né? Densidade é massa sobre volume, então esse M veio para cá e o volume desceu. Então ficou PM igual a M sobre V igual a RT. Como massa sobre volume igual a densidade, substituiu e achou a fórmula aqui: densidade igual a P vezes M dividido por R vezes T. Pressão massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Então vamos lá, gente, porque não quero demorar muito no vídeo, né? Pra não ficar muito chato, né? Vídeo muito longo. Então façam as atividades que eu vou passar para vocês, ok? Eu vou passar a atividade para vocês. Podem tirar dúvida, vem no Classroom, tirem dúvidas, né? Perguntem, vem no meu WhatsApp, a gente conversa, né? Na hora da aula a gente tira dúvida ou assim que eu puder após as aulas, né? Então é isso aí, bons estudos, hein?